Ok, gente. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso momento síncrono da disciplina Linguagem de Programação, hoje de uma forma diferenciada, né? E claro, já de início, eu gostaria muito de agradecer ao professor Dr. Guilherme Esmeraldo, né, um colega, um amigo que é lá do Instituto Federal do Ceará, do Campus Crato, né, e que se dispôs, né, a estar aqui com a gente nesse momento, que a gente tem trabalhos em parceria aí entre as instituições juntos e nas nossas nos nossos desenvolvimentos e apresentações e eventos. Eu vi essa palestra do professor Guilherme Esmeraldo e achei interessante, né, em convidá-lo para passar, né, um pouco desse histórico, desse conteúdo, né, para a turma do terceiro ano integrado de eletrônica, da disciplina Linguagem de Programação, dentro, né, digamos assim, do espaço da disciplina, porque é totalmente pertinente, né. Então eu gostaria de agradecer muito, né, por ele dispor não só do conhecimento, do trabalho, mas nesses tempos difíceis, do tempo dele, que tempo hoje para todo mundo é muito precioso. Então, desde já, professor Guilherme, muito obrigado, né, a boa parte né, dos presentes até o momento são, né, da turma aí, alguns você já teve algum contato, né, e que estão entrando aí no projeto, como é o caso de Cláudio, né, outros, né, que Camila, por exemplo, né, que é lá do nosso projeto, já é de casa há muito tempo, né, e os demais aí compõem, né, a turma e temos também convidados, né, de outras turmas e outros colegas que podem estar chegando aí no decorrer, né, do nosso momento. Então, professor, inicialmente, é, muito obrigado por esse momento. A todos aqui da turma, a todos os participantes, já antecipadamente eu agradeço, né? Espero que vocês aproveitem bastante, né? Porque o professor Guilherme, ele é, como eu já disse, o professor lá do IFCE, ele é doutor em Ciência e Engenharia da Computação, né, também é formado em matemática. Eu encaminhei para vocês um mini currículo, né, ele tem uma vasta experiência aí na área de tecnologia, pessoal, e de ciência e engenharia. Né, na área especificamente de engenharia de computação, nós desenvolvemos um projeto, né, que ele começou há 3 anos, mas ele está sempre começando, é impressionante isso, né, e a gente não vislumbra o final dele, nem tão cedo, isso é muito bom. Né? Então, a pessoa que tem assim um profissional, né, um grande ser humano que tem uma experiência vastíssima. Então, aproveite esse momento, né, o máximo que vocês puderem. A palestra é bem interessante, vou deixar os detalhes da palestra para o professor Guilherme, né? E que no final, pessoal, as perguntas, né, ao final da palestra, vocês anotem aí, ou aí vocês podem colocar aqui pelo chat, né, as perguntas, como quem quiser aí sinaliza aqui que quer falar ao final da palestra e faz a pergunta por áudio sem problema, certo? Caso não queira se expressar por áudio e tenha dúvida, né, curiosidades, etc. e tal, registra aqui no chat que eu mesmo passo ao professor, né? Então ele faz a palestra e a gente faz um pequeno debate ao final da, da exposição do professor. Professor Guilherme, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso momento, ao Instituto Federal do Sergipe, Campus Aracaju, né, Coordenadoria de Eletrônica, onde espero que assim que esse momento passar, você venha presencialmente, não só você como grupo aí do Campus Crato, né, do Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos, o LEDS, que faz a parceria com o LEA, que é o Laboratório de Estudos Avançados. Passo agora a palavra ao professor Guilherme, e a todos um bom aproveito, um bom evento aí. Boa tarde, pessoal. Professor Guilherme, à vontade. A casa é sua. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, senhor. Pronto.
Antes de começar, eu queria agradecer ao convite do professor Edson, né? Ele foi bem feliz, né, nas palavras, na parceria que a gente vem desenvolvendo já há quase 4 anos, né? E é um prazer para mim, né, estar aqui com vocês hoje. Agradeço a participação, né? Espero, com a palestra, né, trazer algumas informações, algumas ideias, algumas reflexões para vocês sobre o computador, sobre o contexto tecnológico que a gente vive hoje, tá? Se vocês me permitirem, eu vou carregar aqui os slides, tá? Para a gente começar. Pronto, vocês estão vendo os slides? Perfeitamente. Pronto. Ok, Guilherme. Pronto, então, vamos lá, né? Tem muita informação. Professor Edson, qual o meu tempo? Guilherme, fica em torno de 50 minutos. Pronto. Quando estiver chegando pertinho, tu sabe que quando eu me empolgo, eu falo pra caramba. Certo, Então, tranquilo. então me avisa aí. Tá joia. Bom, pronto. O professor Edson já falou um pouco sobre mim, né? Eu sou formado em ciência da computação, tenho mestrado e doutorado também, né? Sou formado em matemática, tenho uma licenciatura. Atualmente estou, né, coordenador do Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos, que é o LEDS. Assim como o professor Edson, fazemos parte do grupo de Ciências Exatas Aplicadas e também sou coordenador geral do evento Workshop de Ciências Exatas Aplicadas, né? Profissionalmente, sou usuário Linux praticamente há 20 anos, né? Nesse meio tempo aí, eu fundei o grupo de usuários Linux daqui da região, já sou líder desse grupo há 10 anos. Faço parte de um time aí que desenvolve uma distribuição Linux, conhecida como Vector Linux. Tem pessoas de todo mundo, né? Inclusive um deles é um parceiro nosso aqui do lado, argentino, e adora futebol e adora me perturbar, né? Quando o Brasil perde. Né, tem algumas certificações profissionais, né, da IPI, que é a maior certificadora Linux do mundo, tem a certificação Ubuntu, Novell, Expert Rig, entre outros, e talvez eu seja um dos únicos usuários do Slackware, que é a distribuição Linux mais antiga do mundo em produção que eu conheço, né? Então vamos lá, vamos começar. Bom, a palestra ela é dividida em praticamente 4 momentos, né? Se a gente analisar bem esses momentos, eles vão ser não são divididos, na verdade, eles são contínuos, né? Então, em um determinado momento, a gente vai perder um pouco da noção se a gente está na história da evolução do computador, se a gente está discutindo a mudança de tecnologia. E aí, o grande limitante da palestra é esse terceiro ponto, que são os limites tecnológicos, onde a gente vai discutir quais são os problemas que a indústria está vivenciando hoje, né? E a partir desses problemas, quais são as tendências tecnológicas. E aí, quando eu falo em tendências, eu não falo em futuro, eu falo presente e futuro, né? Muita coisa que é tendência já está acontecendo hoje, tá? Bom, se a gente for rebuscar a história do computador, né, os primeiros artefatos que se tem história, né, de que foram utilizados para contagem, a gente tem aí o osso de Ixangô, perdão, que é uma vara de contagem. A ideia é que esse osso ele era utilizado para contar animais, por exemplo, bois, né? E a cada animal contado era feito um risco, né, com a faca no osso, né, para registrar o número de animais. Isso há mais ou menos 20 mil anos antes de Cristo. Né, o ábaco, em seguida, né, 2.700, 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar do ábaco. Né, basicamente, essas bolinhas aí, elas são utilizadas para contar unidades, e aqui à direita para contar dezenas, né? Aliás, contar unidades de 1 a 5, e aí move uma bolinha, a partir de então,
de 5 a 10 em cada uma dessas linhas. Então, a gente tem dezenas, centenas, milhares e assim por diante, né? Bom, muito tempo depois, né, surgiram as calculadoras mecânicas, né? As calculadoras mecânicas, na realidade, elas vieram de uma série de eventos, né, desde o surgimento de novas ciências, por exemplo, como a astronomia, a engenharia, a economia, né, novas teorias matemáticas, como, por exemplo, o surgimento do símbolo, né, que representa o zero, né, os algarismos arábicos, que são os que nós utilizamos hoje, né, no nosso sistema numérico, os logaritmos, entre outras teorias, e principalmente os autômatos. Né? Autômatos, tem até uma figurinha aí, né, o autômato do cão e coelho, que aqui à direita a gente tem uma manivelazinha, né, que à medida que a gente gira, o coelho se esconde e o cachorro pula em cima do coelho. Então, os autômatos, na realidade, são instrumentos que, através de manivelas, cordas, engrenagens, podem automatizar algum processo, né? Então, a partir desses eventos, né, o surgimento dessas teorias, as novas ciências e o uso dos autômatos, começou-se a formular, né, a ideia das calculadoras mecânicas, né? Então, a primeira calculadora mecânica, né, o primeiro instrumento utilizado para realizar cálculos, né, utilizando esses princípios dos autômatos, né, era conhecido como relógio calculador, data de 1623, de autoria de Skincar, né. Era uma máquina muito engenhosa, eu não sei se vocês conseguem ver, mas logo aqui em cima tem uma espécie de cilindros. Esses cilindros aqui, eles eram girados para representar os números. Essas tábuas aqui do lado, elas eram utilizadas para marcar qual seria o número que seria somado ou subtraído, né? E aqui embaixo, essas engrenagens, né, essas roldanas, esses controles aqui, eles permitiam fazer as operações aritméticas, né? Quando tinha o famoso vai 1, né, porque que só era possível representar somas de números com até 6 dígitos. Então, quando ia para o 7º dígito, ele tocava um sininho para informar que houve aí o vai 1, né, que no jargão da eletrônica é o carry, né, como o pessoal chama. Bom, essa calculadora aqui de skin card, ela tinha vários problemas, né? À medida que você girava essas roldanas e tudo, havia muito atrito, né? E era bem difícil de se manusear, né? Então, algum tempo depois, um cara chamado Blaise Pascal, né, ele construiu a Pascalina, né, que é também uma calculadora mecânica, só que ela também era utilizada para realizar cálculos, né, só que ele, além de soma e subtração, ela também fazia multiplicação e divisão, né, só que era um processo um pouco complexo, porque a multiplicação ela era realizada por somas repetidas, né, sucessivas. Por exemplo, se eu quisesse multiplicar 2 vezes 3, seria 2 mais 2 mais 2, né, e ela tinha uma coisa interessante, que ela resolveu o problema do atrito nas engrenagens do relógio calculador, né, de Skincar, né. Depois da calculadora da Pascalina, né, de Blaise Pascal, surgiu o calculador, também conhecido como calculator, né, em 1694, de Leibniz, que tinha um princípio bastante parecido com as demais, né, era utilizada para operações aritméticas, ela realizava soma, subtração, multiplicação e divisão, né, as operações de multiplicação e divisão eram bem mais eficientes do que a Pascalina, né, não eram por somas e subtrações sucessivas. Leibniz, um pouco antes de criar a calculadora mecânica dele, né, a calculator, ele também criou o sistema de numeração binário, que é o sistema que a gente utiliza hoje em praticamente todos os computadores, né? Então, ele criou primeiro o sistema de numeração binária, porque ele justificava que
era necessário haver um sistema de numeração mais simples, né, apenas 2 símbolos, e que com isso facilitaria, simplificaria as operações aritméticas. Tá? Apesar disso, Calculator não era baseado no sistema binário. Tá? Bom, em 1801, um pouco depois, né, um francês chamado Joseph-Marie Charles Jacquard, ele tinha uma fábrica de teares, né, de tecidos. Né? Teares são máquinas, são autômatos, né? Máquinas que são utilizadas para trançar fios e com isso produzir tecidos. E aí Jacquard, ele teve uma grande sacada de que ele poderia automatizar isso. Né? Então ele criou o tear de Jacquard, que tinha uma interface de programação. Né? Eu não sei se vocês estão vendo aí na imagem, mas esse papel aqui, ele, com esses furos, né, isso aqui são furos, ele conseguia, a partir desses furos, criar padrões, né, e aí a máquina, né, o TA de Jacquard, ele lia esses padrões, e com isso ele conseguia produzir tecidos com diferentes imagens, né, diferentes cores. Inclusive existe aí um dos grandes matemáticos, né, da história da matemática, eu não vou entrar no detalhe, mas ele utilizou, né, o TA de Jacquard e conseguiu imprimir uma espécie de tapete com a foto do próprio Jacquard. Né? Então, um pouco tempo depois, né, em 1821, é que realmente nasce o conceito do computador. Né? O criador, um cara chamado Charles Babbage, né, muito à frente do tempo dele, né, ele projetou uma máquina que ele chamava de máquina diferencial. Né, a ideia era você calcular séries de polinômios, né, encontrar as raízes do polinômio utilizando o método das diferenças, né, o método diferencial, que é uma técnica matemática para você encontrar as raízes de polinômios de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau e assim por diante. Babbage, como ele era muito influente, né, na época, né, ele conseguiu levantar empréstimos em bancos, ele conseguiu financiamento do governo, né, da Inglaterra, enfim, ele conseguiu apoio financeiro para a construção da máquina diferencial. Né, ele conseguiu convencer muita gente de que essa máquina ela seria um marco divisório de tecnologia, de inovação. Nessa época de 1800, 1850, 1900, era uma época muito, vamos dizer assim, progressista. Né? Nessa época houveram muitos avanços tecnológicos da humanidade. Né? Só que aí, durante o desenvolvimento da máquina diferencial, né, Babbage, ele teve a ideia de uma outra máquina, que ele chamou de máquina analítica, né, em 1833, mais ou menos. A ideia da máquina analítica é que, ao contrário da máquina diferencial, que era uma máquina que o objetivo era somente calcular as raízes de polinômios, a ideia da máquina analítica é que ela poderia ser programável, né, para computar qualquer função, né, e aí nasce o conceito de computador de propósito geral, né, por exemplo, hoje a gente tem computadores de propósito específico, qualquer Blu-ray, DVD player, ele vai conter um chipzinho que ele tem um propósito específico, que é a decodificação de áudio e vídeo. Né? Então, isso são computadores, são máquinas de propósito específico. E o computador de propósito geral são os computadores, smartphones, que a gente usa hoje, que a priori a gente pode instalar qualquer tipo de aplicação e ele vai executar. Então, o conceito de computador de propósito geral surgiu com a máquina analítica, né, de Babbage, e a ideia dele é utilizar cartões perfurados, assim como o TA de Jacquard, né, para fazer essa tarefa de programação. Né, e ele tinha um sistema de programação semelhante ao que a gente hoje conhece como Assembly. Né, a máquina analítica, a ideia é que ela tinha unidades de armazenamento, onde você poderia representar dados, você informaria a operação,
através dos cartões perfurados, ele faria a operação e o resultado seria gravado em uma outra unidade de armazenamento. Então, a grosso modo, seria mais ou menos o que a gente conhece hoje como programação assembly, né? Tem um detalhe, né? Babbage, as duas máquinas, tanto a máquina diferencial quanto a máquina analítica, na época não existia tecnologia para a construção dessas máquinas, né? Então, o Babbage, ele foi pedindo empréstimo atrás de empréstimo, né? Até que o governo inglês cancelou o projeto, porque a máquina nunca ficou pronta, né? E aí, Babbage morreu sem construir, de fato, as máquinas, né? Então, aqui a gente tem uma foto da máquina analítica, que foi construída tempos depois, né? Que já aí sim, já havia tecnologia suficiente, né? Para a construção, né? E essas unidades de armazenamento, ela é o que hoje a gente conhece como registradores, né? Que na máquina dele servia para armazenar números decimais, e aí com isso surgiu o conceito de memória. O processador era conhecido como moinho, né, que fazia o processamento dos dados armazenados nos registradores, e aí os cartões perfurados, né, para informar a operação, o local de origem dos dados e o local onde a resposta, né, do processamento seria armazenado, né. O objetivo, a ideia da máquina analítica, como o próprio nome diz, né, é parte do princípio da análise, que também é uma técnica da matemática. E na computação também é conhecida como dividir para conquistar, né, que é o divide and conquer, né, que você divide um problema maior em problemas menores, e aí você, resolvendo os problemas menores, você agrupa as soluções para resolver o problema maior, tá? Bom, ainda sobre a máquina de Babbage, né, uma senhora, né, conhecida, né, como Ada Lovelace, né, que era matemática e era filha do Lord Byron. Naquela época, como eu falei, a Europa, o mundo passou por grandes transformações, e mais ou menos nessa época também houve a peste negra na Europa, então muitas pessoas faleceram. E aí corria vamos dizer assim, uma corrente literária, né, que foi criada pelo pai da Ada Lovelace, o Lord Byron, que era conhecido como o mal do século, né, que era um estilo literário, né, eram livros, folhetos, né, que traziam histórias com o pessimismo exacerbado, né. A Europa estava devastada, as pessoas estavam muito tristes, e aí o Lord Byron, ele entrou nessa vibe aí, criando esse estilo literário. Só que Ada, ela era muito inteligente, também outra pessoa muito à frente do tempo, né? E aí ela conheceu o Charles Babbage, né? Ela trocou uma ideia com ele, conheceu a ideia por trás da máquina analítica, e a partir disso, ela começou a imaginar, por exemplo, aplicações práticas para aquele artefato, né, para aquela máquina, né? Então, com isso, ela conseguiu construir programas diversos, né? Ela criou aplicações para resolver diversos tipos de problemas. Ela criou construções que a gente utiliza hoje nas linguagens de programação, como as estruturas condicionais, os if-else, né? Os laços de repetição, né? O do while, o for, né, o conceito de subrotinas, né, as funções e os procedimentos, símbolos para representar os valores, né, que hoje a gente chama de variáveis, comandos de atribuição e muitos outros. Ou seja, praticamente, Ada Lovelace criou a primeira linguagem de programação, e é por isso que ela é considerada a primeira programadora do mundo. Então, as meninas aí, né, sintam-se representadas com muita propriedade pela Ada Lovelace, né? Posso dizer que os homens criaram os computadores, mas as mulheres fizeram funcionar, tá? Bom, dando sequência aí, né, um pouco tempo depois, aliás, alguns anos depois, né, após a ideia da máquina analítica, né, muitos matemáticos, né, de 1833, quando Babbage concebeu o conceito da máquina analítica. Desde então,
muitos matemáticos tentaram formalizar o que poderia ser computável ou não, né? Quando a gente fala em computabilidade, a gente fala em problemas que podem ser solucionados pelo computador ou não, né? E aí Turing, eu acho que vocês já ouviram falar nesse rapaz aí, professor Edson, muito mais elegante do que eu, né? E bote mais, né? Mais ou menos em 1937, né? Ele publica um artigo na qual ele propõe um modelo teórico, né? Um modelo matemático, que ele chamou de máquina A de automática, né? Esse modelo matemático, eu até coloquei aqui no slide, eu não vou detalhar, né? Mas isso aqui é o princípio básico, o conceito básico da formalização do que os matemáticos tentaram. Ou seja, a ideia aqui desse modelo matemático, autômato, né, ou a máquina, como ficou conhecida posteriormente, a máquina de Turing, vamos dizer assim, é um conjunto de teorias e procedimentos e técnicas matemáticas que permitem você verificar se um determinado problema pode ser solucionado por um computador ou não. Então, basicamente, esse modelo matemático aí, ele seria abstratamente representado da seguinte forma. Imagine que você tem uma fita, né, onde nessa fita ela está dividida em posições, e em cada posição você pode gravar um símbolo, certo? Então, eu tenho aqui a fita, tem o símbolo A gravado, o símbolo A, o B, B, C, A e assim por diante, tá? Na máquina de Turing, havia o que ele chamava, o que se chama hoje, se conhece como cabeçote, né? Onde esse cabeçote, ele faz a leitura de um símbolo da fita, né? E ele vai ter uma espécie de registrador, né? Uma memória interna, onde ele representa um estado. Então, dependendo do símbolo que ele lê e do estado que vai estar gravado aqui, a máquina ela pode mover o cabeçote para a esquerda, mover o cabeçote para a direita, né, ou gravar um símbolo na fita. Tá? Então, dessa forma, a gente imagina que dessa maneira, dependendo dos símbolos que eu tenho na fita, a minha máquina ela vai agir de uma determinada forma. Então, esse é o princípio básico da máquina A, né, que é a máquina automática de Alan Turing, certo? Bom, vamos dizer assim, seguindo essa tendência, né, Turing, ele sugeriu outros tipos de máquinas, né, uma máquina com dois cabeçotes, ou seja, que poderia ler dois símbolos de uma vez na fita, uma máquina com várias fitas, né, então o cabeçote ele poderia ler símbolos de várias fitas ao mesmo tempo, né, e aí uma dessas variações, que ficou conhecida como máquina U de Universal, né, a ideia era que essa máquina ela pudesse simular qualquer outra máquina de Turing, né, baseado no que a gente viu aqui de programa armazenado. Então, a ideia é o seguinte, dependendo dos símbolos que eu tenho na fita, o comportamento da máquina pode variar, né? Então, a máquina U, por exemplo, ela poderia se comportar como uma máquina A ou como qualquer uma das outras máquinas que o Turing projetou, né? E aí surgiu o conceito de programa armazenado. Esses símbolos na fita, né, eles representam o programa do computador. Ou seja, a partir dos símbolos, eu consigo informar os passos que a máquina deve realizar, né? E esse formalismo matemático, ele ficou tão simples e tão eficiente, eficaz, né, na realidade, que com ele, hoje, a gente tem a base de toda a ciência da computação, né? Enquanto o Charles Babbage foi o criador do computador, o Alan Turing, ele é o pai da computação, porque a teoria da computação, né, ela não envolve só a construção e o uso dos computadores, mas envolve esses conceitos que estão aí, a computabilidade e a decibilidade, né? Computabilidade, eu já falei, que é verificar se um determinado problema ou não aliás, se um determinado problema pode ser solucionado ou não por um computador, e decibilidade é se, uma vez que esse problema ele
tem uma solução computacional, é possível construir um programa, um algoritmo para computar, né, para tentar solucionar esse problema. A decibilidade, ele trata de se é possível encontrar ou não um resultado. Tá? E aí, com o modelo, né, com a máquina, a máquina ou também depois conhecida como máquina Turing completa, né, surgiu a teoria da computação. Então, hoje, por exemplo, é possível que você analise determinados problemas e antes de você implementar uma solução, você codificar um programa, você já saber se esse programa pode ser solucionado por um computador ou não, e se o computador vai encontrar uma solução ou não. Né? Existem outros conceitos da ciência da computação, como a complexidade, que é complementar esses dois. A complexidade vamos supor que você analisa o problema e descobre que ele é computável, ou seja, ele pode ser solucionado por um computador. Você analisou o problema e descobriu que a solução é decidível, ou seja, ela vai encontrar uma solução. Mas com a complexidade, a análise de complexidade, você pode chegar a comprovar que o computador vai estar lá com o algoritmo processando, mas pode levar milhões de anos até encontrar uma solução. Então, são os três conceitos básicos da ciência da computação, da teoria da computação. É computabilidade, decibilidade e complexidade. Tá? E aí, nesse inteirinho, né, nesse contexto, né, não é bom arriscar, né? De repente, você faz análise, descobre que o problema é computável, que se vai encontrar uma solução, mas vai levar muito tempo para encontrar essa solução, e aí você arrisca, né? Então, dependendo do problema, você vai ter aí dias e mais dias, ter o computador ligado, né, processando, rezando para não faltar energia, porque se faltar energia vai ter que começar tudo de novo, né? E isso tudo pode ser provado matematicamente. Então, Turing de fato, o pai da ciência da computação. Tá? Bom, algum tempo depois, né, surgiu a eletrônica, mais ou menos em 1835, um cara chamado Joseph Henry, né, ele descobriu o fenômeno da indução magnética. E aí, com esse fenômeno, foi possível construir o que a gente conhece hoje como relé, do inglês, né, relay, eletromecânico, tá? Então, basicamente, o que é uma bobina? Né? Você tem um fio de cobre que é enrolado num cilindro, né? E aí, no momento que você aplica uma corrente elétrica, né, nos polos desse fio que está enrolado no cilindro, gera-se uma corrente, um campo magnético. Tá? Eu representei aqui só na parte superior, mas também tem na parte inferior. E aí utilizou-se esse fenômeno, por exemplo, já que eu tenho um campo magnético, para atrair um polo e conectar com o outro. E aí, com isso, se criou, isso é o que a gente chama de relé eletromecânico, né? Então, com isso, eu consigo, por exemplo, ao aplicar uma corrente aqui, eu consigo conectar dois polos e, com isso, passar uma corrente elétrica entre os terminais A e B, né? Que é como se fosse uma chave, né? A gente aplica uma corrente, fechou aqui, e aí eu posso ter uma corrente elétrica passando do ponto A para B. Né? Com esse princípio, né, do relé eletromecânico, um cara chamado George Robert Stibitz, da Bell Labs, né, que isso já em 1937, a Bell Labs foi e ainda é uma das empresas que mais investe em tecnologia, né, hoje ela é outro nome, né, a Bell Labs, na época, era uma empresa de telefonia, né, entre outras coisas. E aí, na cozinha da casa dele, né, ele fez o seguinte, ele pegou dois relés eletromecânicos, que são esses dois cilindros maiores aqui, né, duas lâmpadas de lanterna, uma bateria, alguns fios, alguns interruptores, né, ele ligou dessa forma aqui, né, e aí ele construiu, né, baseado em alguns conceitos, o que ele chamou de Model Key, né, de kitchen, cozinha, adder. Ou seja, ele construiu, a partir da combinação desses componentes aqui, um somador.
né? Ele representava, a partir das chaves, as entradas, e aí, dependendo das entradas, as lâmpadas acendiam para representar, no caso, o valor da soma, né? No caso aqui, como são duas lâmpadazinhas, era uma soma, por exemplo, de 1 bit ou 2 bits no máximo, tá? Guardem isso, porque a gente vai voltar a falar sobre o header de Steinitz, certo? Se a gente for pensar, a partir desse conceito dos relés eletromecânicos e do Adler, né, do Steinitz, muitas outras teorias. E aí um cara chamado Claude Shannon, em mais ou menos 1940, percebeu que aplicando a lógica booleana, né, a lógica booleana é um conceito também matemático, né, que se usa muito hoje, por exemplo, na teoria de banco de dados, né, na própria lógica matemática, né, inteligência artificial, né, tá tanto na matemática quanto na computação, na física, né? E aí ele juntou esses conceitos da lógica booleana e da aritmética binária, criada por Leibniz. Lembra que eu falei que Leibniz criou o sistema binário porque ele pensava num sistema mais simples, né, para realizar operações matemáticas. E aí Shannon juntou essas duas teorias e, num trabalho de dissertação de mestrado dele, né, ele criou vamos dizer assim, a base, né, a base teórica para a construção de circuitos eletrônicos. Então, por exemplo, aqui, né, aqui é invertido, né, por exemplo, 1 representa uma chavezinha aberta. Então, uma chavezinha aberta e uma chavezinha aberta é igual a ter só uma chave aberta. Então, por exemplo, entre os pontos A e B eu tenho duas chavezinhas, eu posso substituir esse circuito por esse. Né? Da mesma forma, se eu tenho uma chavezinha aberta e uma chavezinha fechada, isso aqui é equivalente também a ter só uma chavezinha aberta. Né? Então, Shannon, e muitos outros exemplos, né? O mais significa o i, né? E o ponto significa o ou. Então, por um outro exemplo aqui, se eu tenho num caminho uma chave fechada e num outro caminho, ou um outro caminho com a chave aberta, né? Isso aqui eu posso substituir por um caminho chave fechada, né? E assim vai. Então, essa teoria de Shannon foi a base da eletrônica moderna, né? E esse trabalho, essa dissertação de Shannon, é hoje, por exemplo, considerado um dos maiores dos trabalhos científicos mais importantes do século XX, né? E aí, se a gente for pensar, né, as calculadoras mecânicas, elas, nessa época, elas já eram bem comuns, né? Depois daquelas que a gente viu, surgiram muitas outras, né? Mas aí, com o surgimento dos relés eletromecânicos e a teoria de Shannon, e aí surgiu um novo conceito, um novo patamar, né, na história da computação, né? Aqui a gente tem, por exemplo, um engenheiro, né, um engenheiro alemão, o Konrad Zuse, né, que foi a primeira pessoa a construir um computador eletromecânico e que utilizava o sistema binário, né? Isso aqui é uma réplica, né, do Z1, como foi conhecido, né, um computador, né, que se vocês observarem bem a época, né, 1936, 1940, a gente está aí praticamente na Segunda Guerra Mundial, né, início, desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, e aí em 1943 o Z1 foi destruído com um ataque, né, um ataque das forças aliadas à Alemanha, onde o Zuse não morreu aí, claro, ele conseguiu fugir, mas o computador dele foi destruído. Então, o primeiro computador eletromecânico, né, que utilizava o sistema binário, foi destruído, foi construído e destruído em épocas de guerra, né? Bom, nesse mesmo tempo, né, o Alan Turing, né, ele foi convidado, para não dizer obrigado, pelo governo inglês, a trabalhar num projeto ultra secreto, né, que foi conhecido como Bomb Victory. Eu não sei se vocês assistiram ao filme, né? Se eu não me engano, eu não estou lembrado agora o nome do filme, né? Mas no filme, se alguém puder me ajudar, né?
alguém lembrar aí o nome do filme, é Teoria... não lembro. Bom, existe um filme muito bom que conta a história, né, do Alan Turing, como nessa época de guerra. Ele cria uma máquina chamada Bomb Victory. No filme eles fazem uma romantização, né, que o nome da máquina é Christopher, né, porque o Alan Turing ele tinha um amor platônico, né, e colocou o nome da máquina, o nome dessa pessoa e tudo, mas na realidade não era. Isso aí é coisa de filme. O nome da máquina mesmo era Victor, que era baseada numa outra máquina polonesa, e o nome da máquina era Bomb, né, e é por isso que o Turing batizou de Bomb Victor, que era uma máquina capaz de decifrar, né, os códigos interceptados, os códigos alemães, né, interceptados pelas forças aliadas, e esses códigos eram construídos, né, eram cifrados por uma máquina chamada Enigma. Né, era uma máquina que tinha 8 rotores, né, que permitia que você ter mais de 8 milhões de combinações diferentes para representar uma mensagem. Então era praticamente impossível uma pessoa, é praticamente impossível uma pessoa decifrar essa mensagem. E aí tinha uma certa urgência, porque todo dia tinha uma mensagem nova, com um novo evento, um ataque, uma invasão, alguma coisa das forças alemãs. E aí foi necessário o apoio de matemáticos, e, enfim, onde se construiu essa máquina para decifrar as mensagens interceptadas, né? E aí, com isso, foi possível prever várias ações dos alemães, e dizem que graças a Bomb Victor, a máquina física, né, do Turing, foi possível ganhar a Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, seguindo aí, né, a ideia, né, dos computadores baseados em relés eletromecânicos surgiu aí em 1944, também período de guerra, o Mark I, da IBM, né, juntamente com a Harvard, a Universidade de Harvard, né, foi um computador utilizado para fins militares, inclusive foi utilizado para a criação da bomba atômica, né. Nesse computador, uma excelente programadora também, as meninas novamente bem representadas, que é a Grace Hopper, né, que era uma analista de sistemas da Marinha. Ela foi uma das programadoras do Mark I, e ela criou, por exemplo, muitas coisas interessantes. Né? Ela foi uma das criadoras da linguagem de programação COBOL, né? E dizem, né, que ela que cunhou, né, que criou o termo bug, porque alguns dos usos do Mark I eram atrapalhados por insetos que invadiam o computador e morriam lá dentro, e ela tinha que estar limpando e tal, né? Mas isso aí também são teorias, né? Isso não está comprovado. Né? Dizem também que essa palavra bug surgiu de outra máquina, e a gente vai conhecer já já também, tá? Bom, nessas épocas aí de guerra, né, tiveram outros computadores, por exemplo, o Model 1, né, que foi construído também por Steinitz, aquele cara que criou o somador na cozinha, né, que foi o primeiro computador a ter múltiplos terminais e a ser controlado de forma remota. O Zuse, né, o alemão que criou a máquina Z1, ele também criou outras máquinas, a Z2, a Z3, Z4. A Z3, por exemplo, os programas eram armazenados em fitas. A Z4 foi o primeiro computador comercial do mundo que tinha suporte a operações de ponto flutuante, ou seja, utilizava números com casas decimais, até então era só números inteiros, né? Surgiu o Model V, né, que era uma das primeiras máquinas multiprocessamento, né? Possuía 2 processadores, mas podia ter até 6. E o SAP, ele foi mais ou menos em 1957, e foi o primeiro tolerante a falhas. Né? Ele tinha 3 unidades lógicas que faziam operações em paralelo. Então, é como se você tivesse 3 pessoas pensando na solução de um mesmo problema, e aí, no final, as 3 pessoas se juntam para decidir, né, a resposta correta. Se 2 dessas pessoas tivessem, por exemplo, a mesma resposta, então seria a resposta definitiva. Então, foi considerado o primeiro computador tolerante a falhas. Tá? Bom, os relés eletromecânicos, eles eram bem interessantes, né, mas eles eram muito caros. Né, o processo de construção, né, exigia materiais um pouco
arcaicos, né, muitos materiais, muito fio de cobre, né, e eles eram grandes, né, dava para ver no somador lá da cozinha, né, do estádio. Então, eles ocupavam muito espaço, né, e eram não tão rápidos, né. Então, em 1904, um cara chamado John Ambrose Fleming, ele cria o que a gente conhece hoje como válvula eletrônica, tá? A válvula era parecida com a lâmpada, né, era uma câmara fechada, era de vidro, fechada a vácuo, né, e tinha um filamento metálico, né, que quando aquecido, né, é o princípio, parece uma lâmpada, né, que acende, né, ele liberava elétrons dentro desse tubo fechado a vácuo. E aí, ao aplicar uma corrente nessa placa metálica, né, que a gente tem aqui em cima, que é o ânodo, esses elétrons, eles seguiam por esse filamento, né, ligado a essa placa, gerando corrente elétrica aqui. Então, seria o mesmo princípio do relé eletromecânico. Uma chave, você aplica uma corrente e aí você permite passar a corrente em outro terminal. Então, é o mesmo princípio, só que com outra tecnologia, né? Então, com isso, né, começaram a surgir computadores baseados em válvulas eletrônicas, né? É importante lembrar o seguinte, que o relé eletromecânico, ele não era puramente eletrônico, ele era eletromecânico, ou seja, não era um componente eletrônico, de fato. Ele misturava conceitos de mecânica e eletrônica. Com as válvulas eletrônicas é que, de fato, a gente começou a ter os computadores eletrônicos, de fato, né? Então, surgiram por exemplo, inicialmente duas máquinas de propósito geral, que era o ABC, né, que foi o primeiro Guilherme, computador... Opa, pois não, Edson? temos aí 15 minutos, certo? Vixe, então vou adiantar aqui um pouco, porque tem coisa. Certo. Pronto, então nesse conceito das válvulas eletrônicas surgiu o ENIAC, que foi o primeiro computador de fato eletrônico, né, foi construído na Universidade da Pensilvânia, né, foi o primeiro computador digital de propósito geral, ele tinha 18 mil válvulas eletromecânicas, representava os números em formato decimal, ele tinha 20 acumuladores, que era a memória que ele tinha, e ele operou aí por quase 10 anos, né? Ele era bastante grande, né? Pesava 30 toneladas, consumia muita energia, praticamente uma cidade inteira, né? Tá aqui algumas fotos dele, né? Uma das programadoras do ENIAC, né? Ele também foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, né? Foi utilizado para fins militares, né? E eles seguiam, nessa época, também, um cara chamado Von Neumann, ele criou o conceito de programa armazenado, que a gente já conhecia, né, lá do Turing, né? Alan Turing foi o primeiro realmente a criar esse conceito, mas aí, em paralelo, Von Neumann, vamos dizer assim, ele remodelou esse conceito, né? Em 1945 ele publicou um trabalho onde, basicamente, ele concebia um modelo de máquina que tinha uma unidade central, né, que tinha uma unidade de controle, uma unidade de lógica aritmética, quando as operações são realizadas, e o programa e os dados do computador, eles eram lidos de uma memória, né? Tinha um dispositivo de entrada e de saída. Se a gente pensar, esse modelo aqui, né, proposto por Von Neumann, é o modelo de computador que a gente usa hoje. Tá? Então, todos os computadores, todos os dispositivos computacionais que a gente tem hoje, são baseados no modelo de Von Neumann. Tá? Então, a partir de 1945, Von Neumann, ele é também conhecido como um dos pais do computador, né, só que é do modelo do computador moderno, né. O primeiro computador a implementar o modelo de Von Neumann foi o IAS, em 1952, que é esse computador aqui, tá? Tem mais algumas fotos, aqui mais uma programadora, né, temos aqui, as meninas dando show aí, e aqui o Von Neumann, né, o criador do conceito e um dos participantes do IaaS, né, da criação do IaaS. A partir disso, né, muitos outros computadores foram criados, por exemplo, o Univac, e foram construídas 46 unidades, uma das duas primeiras foram para o censo norte-americano, e o outro para o Pentágono, né, que era o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Teve o IBM 701, foi o primeiro computador científico comercial, né, e aí, mudando novamente a tecnologia, né, a gente partiu dos relés eletromecânicos, foi para a válvula eletrônica, e aí migrou para o transistor, que foi
construído por esses 3 cientistas aí. Ô, Guilherme, Pois não? desculpa atrapalhar aí rapidinho. É porque, veja, o pessoal está aqui dizendo, alguns alunos, que poderia estender um pouco mais. Então, vamos combinar o seguinte, pessoal. O professor Guilherme toca a palestra, chegar no horário, os alunos que tiverem, as pessoas que tiverem compromisso, não puder ficar, a gente entende, mas os que puderem, vai curtindo aí a palestra como um todo. O que é que vocês acham, professor Guilherme? Tudo bem aí? Por mim, tudo bem. Estou de acordo. Pode ser, pessoal? Pronto, aí Davi colocou aqui isso sem pressa, porque aí os que não puderam concluir tudo, como está gravado, o pessoal vai lá depois e assiste o que não pôde concluir. Pode ser? Por mim, tudo bem. Então ok. Ok, professor Guilherme, então pode tocar aí de boa, viu? Pronto, O mas de assunto é qualquer muito forma, interessante. eu vou tentar ser um pouco mais breve. Assim, eu te falei, né? Eu avisei que quando eu me empolgo... Tranquilo, Guilherme. Siga aí, desculpa, viu? Atrapalhar um pouco, mas tá ótimo, tá excelente. Tranquilo. Pode continuar, gente. Pronto, então em 1947, nesses 3 cientistas, o Bardeen, o Brattain e o Shockley, eles criaram o conceito de transistor, né? Basicamente, o transistor é uma combinação de componentes químicos, né? Onde a gente tem aqui uma junção, por exemplo, do tipo NPN. O N, né, é um conjunto de substâncias, basicamente é arsênico, fósforo e antimônio, né? É silício, na realidade, é a base disso. Com o que a gente chama de dopar é você pegar o silício puro e acrescentar outros componentes. É como se você estivesse adicionando impurezas, né? Então, onde tem vermelho, é silício com arsênico, fósforo ou antimônio, né? E nessa parte azul aqui, a gente tem o P, né, a junção P, e também é silício, mas é dopado ou com boro, galho, ou, né, alumínio, né? Por que isso? Os componentes N, pela dopagem, eles acumulam elétrons, tá? E o tipo P, pela dopagem, que são basicamente metais, né, ele vai acumular prótons. Então, na construção de um transistor, a gente tem dois Ns e no meio um P. Só que tem um detalhe, entre os Ns vai ter um que é mais dopado do que o outro, ou seja, que vai ter mais elétrons do que o outro. E aí, ligado às interfaces N e P, a gente tem de um lado o emissor, o coletor e a base. E entre os Ns e P, a gente tem o que a gente chama de junção de deplexão. Ou seja, existe aqui alguns cristais, alguns componentes químicos, né, que também é silício, né, mas vão estar num formato cristalizado, de forma que os elétrons não pulem de um componente para o outro, tá? E aí o que acontece? Quando a gente aplica uma tensão negativa no emissor, uma tensão positiva na base e uma tensão negativa no coletor, vamos analisar a partir da base. Se eu estou aplicando a tensão positiva, então eu estou injetando prótons aqui, né? Os prótons, naturalmente, vão atrás dos elétrons. Dos dois lados aqui, esquerdo e direito, o lado que vai ter mais elétron é o direito. Então, os prótons, essa tensão aqui vai gerar um certo movimento de prótons em tendência para pular para uma camada. Só que a gente tem a junção deplexão aqui, que é cristalizada, e não vai permitir isso. Só que, a partir de 0,7 volts, essa junção, ela muda, vamos dizer assim, as propriedades, ela deixa de ser tão cristalina, e aí permite que os prótons, eles saltem para essa junção N aqui, né? E com isso, os elétrons possam correr também em direção aos prótons, por sua vez, né, vão correr direto para o coletor, tá? Então, novamente, é o mesmo princípio. Ao aplicar uma tensão, a gente tem passagem de corrente em uma direção e outra. É o mesmo conceito do relé eletromecânico, é o mesmo conceito deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu estou esquecendo das válvulas eletrônicas, né? E é o mesmo conceito do transistor, tá? Só que a diferença básica, as válvulas eletrônicas eram menores
e mais simples de construir em relação aos relés eletromecânicos. Só que os computadores ainda eram muito caros, ocupavam muito espaço, e as válvulas eletrônicas consumiam muita energia e queimavam com frequência. Tá? O transistor ele é menor, né, muito menor do que uma válvula eletrônica. O processo de fabricação é bem mais barato e eles consomem e dissipam menos calor, né? E aí, com isso, foi possível construir computadores, né, menores e em maior escala, né? Então, se a gente for analisar a história do computador moderno, né, a primeira geração foram os primeiros computadores eletrônicos que foram construídos com as válvulas, e a segunda geração dos computadores são os baseados em transistores, né? Com isso, por exemplo, a partir do uso dos transistores, os computadores ficaram mais complexos, começaram a surgir as linguagens de programação de alto nível, né, software de sistema, que hoje a gente conhece como sistema operacional, né? E aí um cara chamado Tom Kilburn, ele criou o primeiro computador com transistores, né? Ele tinha mais ou menos 48 bits, 512 e alguns transistores, tá? Mas o computador mesmo que fez, vamos dizer assim, que deu início à segunda geração, né, foi o Tradic, também construído pela Bell Labs, né? E na literatura ele tem dois nomes aí, né? O Transistor Digital Computer, o Transistors Airborne Digital Computer, né? Aqui está o Tradic. O Tradic ele trouxe algumas coisas interessantes, por exemplo, transistores. Vejam que os transistores aqui eles podiam ser substituídos facilmente, né? Ele já passou a ser portável, você já podia levar um computador por ele ser bem menor para outros lugares, então aqui ele está no avião, né, viajando o país, né, e também ele também foi quem lançou a questão das cadeiras gamers, né, dá para ver aqui, ó, e já naquela época o pessoal já gostava de Free Fire, né, de Minecraft, Roblox, essas coisas, né, atento cadeira gamer aí, né. Isso aí já estava à frente do tempo. Bem à frente do tempo, né. Mas apesar do Tradic, né, ter lançado aí um conceito, o computador realmente que fez diferença na segunda geração foi o PDP, o PDP-1, né, da DEC, e realmente aí sim apostou-se pesado nos microcomputadores, né, e tem algumas curiosidades interessantes, por exemplo, que a cultura hacker foi criada com o PDP-1, né, que os acadêmicos eles usavam o computador para fazer o war dialing, que é uma técnica que você usa sistemas telefônicos para sair ligando para todo mundo, né? E aí, com isso, eles estavam detonando as contas de telefone das universidades aí, né? Bom, também outra coisa interessante, né? O PDP-1 foi o primeiro computador que permitiu a criação do primeiro game da história, que foi o Space War, né? E o primeiro jogo de xadrez. O primeiro editor para o processador de texto, que foi o Expensive Typewriter, né? Um dos primeiros sistemas de compartilhamento de tempo entre tarefas, ou seja, você poderia ter mais de um programa rodando no computador, né, que é o que a gente usa hoje, né? E o primeiro computador a focar na interação com o usuário, né? Então, por exemplo, esse aqui é o PDP-1, né? Apesar de parecer ser muito grande, na realidade é porque a gente tem aqui a interface, né, aqui é o monitor, né, aqui o teclado, isso aqui são unidades de armazenamento, impressoras e assim vai, né. Bom, aqui tem uma animaçãozinha mostrando aqui o Space War, o primeiro game, né, aí vocês veem o joystick, o joguinho aqui consiste em duas navezinhas que tinham que uma destruir a outra, e aqui também uma espécie de joystick artesanal, né, construído numa caixinha de madeira, né, que permitia jogar, né? Então, para a época, isso aí realmente revolucionou. O PDP, como dá para ver, né, ele era focado mesmo no usuário. Se a gente comparar, por exemplo, a interface do PDP com o do ENIAC, né, deixa eu só voltar aqui uns slides para a gente só ter um susto, né, com o ENIAC. Isso aqui é o ENIAC, ó, a interface de programação dele eram esses plugs e fios aqui, ele parecia uma central telefônica, né? Então, se levava muito tempo para programar para o ENIAC realizar alguma operação, né? Já no PDP, era muito mais simples, né? Você tinha aqui
Então, já tinha um conceito de teclado, você já tinha um monitor, né? Você já tinha aí muitos recursos, né? Bom, outros computadores foram criados na segunda geração, né? Tem aqui vários deles. O Brasil também fez história, né? O Brasil, entre 1960 e 1980, lançou aí 4 computadores, né? Os 2 primeiros, o Lourinha e o Zezinho, foram projetos de conclusão de cursos técnicos no IME e no ITA, né? Então, um conjunto de alunos, né, como trabalho de conclusão de curso, né, se juntaram e criaram esses 2 computadores, né? 10 anos depois, a USP lançou o Patinho Feio, que tinha esse nome, vamos dizer assim, era uma sátira que eles fizeram com a Marinha, né? Naquela época a Marinha tinha uma publicidade muito forte, né, que era o cisne branco, né, que as forças armadas e tal, e eles fizeram uma sátira chamando o computador de Patinho Feio, né, e em 75 a USP, a PUC-Rio e a Marinha também construíram o G10, e foi também um dos primeiros computadores construídos no Brasil, né. Bom, aí tem uma foto de cada um deles, né, não dá para ver bem, fotos bem antigas, né, o Lourinho aqui em cima, o Zezinho aqui embaixo, né, o Patinho Feio aqui, e o G10, né, já deu para ver, por exemplo, que eles eram bem parecidos, mas que eram bem diferentes do ponto de vista tecnológico, tá? Bom, e aí, né, mais uma virada de mesa, né, só voltando, nós partimos dos instrumentos arcaicos, pulamos para as calculadoras mecânicas, pulamos para as máquinas com relés eletromecânicos, pulamos para as válvulas eletrônicas, que é a primeira geração de computadores, pulamos para os transistores, a segunda geração dos computadores, e aí surgiu uma nova tecnologia, que foram os circuitos integrados. Surgiram mais ou menos no final da década de 60, de 50, início de 60, né, porque também havia um problema na indústria de computadores, né. Naquela época, os computadores que eram produzidos com transistores, eles estavam consumindo cerca de 10 mil transistores e outros componentes, como resistores, capacitores, né? E aí faltou esses equipamentos para a construção dos computadores, né? Tinha uma demanda muito grande, levava-se muito tempo para construir os computadores e faltou a matéria-prima, né? E aí, com o desenvolvimento, né, das tecnologias, de circuitos e tal, né, surgiu os circuitos integrados, né? Com o surgimento dos circuitos, surgiu a microeletrônica, né? Bom, basicamente, se a gente for pensar, os circuitos integrados, eu vou adiantar um pouquinho essa parte, mas basicamente é como se você tivesse uma superfície onde você injeta vários materiais químicos, né? Esse processo é todo isolado a vácuo, porque é um processo altamente tóxico, então é feito por máquinas, né? Depois que se deposita todos esses componentes químicos, tem esse disco, né, que se chama de wafer, né? Esse wafer, ele é dividido em pedaços, dá para ver aqui, por exemplo, né, que são chips, né? Isso aqui é o núcleo de chips. Então, o wafer, na realidade, você está produzindo os microchips, né, os circuitos integrados. E aí é feito um teste em cada um desses blocos, para ver se realmente está batendo com o projeto. Depois que bateu, ele é cortado e encapsulado. Então, por exemplo, considerando que isso aqui é um chipzinho, né, o que tem no wafer é só essa partezinha aqui, ó. Ele, quando cortado, ele vai ocupar só isso aqui. Então, ele é interligado aos polos, né, que é as perninhas do chip, com fios de ouro, porque o ouro é o melhor condutor, vamos dizer assim, né, e ele é encapsulado, né, pode ser plástico, pode ser cerâmica, vai depender do microchip, né. Então, antes que vocês comecem a juntar os microchips que vocês têm por aí, pensando em cortar e tirar o ouro, eu já vou adiantando que vocês vão ter que juntar aí toneladas de chips para conseguir extrair ouro suficiente para fazer um anel, tá? Então, não se empolguem muito, não. Bom, com isso, com os circuitos integrados, foi possível colocar muita coisa dentro de um chip. Por exemplo, os próprios transistores, resistores, condutores, capacitores, né? Tudo dentro de um chipzinho, né? Então, foi possível
construir, né, numa única lâmina de silício praticamente qualquer tipo de sistema computacional, né? Os transistores dentro no silício, né, eles são interligados por várias substâncias químicas, como eu falei, né, mas principalmente semicondutores, metais, né, para formar aquele núcleozinho do chip que a gente falou. Esse é o princípio básico da microeletrônica, né? E aí, com o passar dos anos, os circuitos integrados eles foram ficando mais complexos. Então, por exemplo, em 50, né, com a primeira geração, você tinha de 1 a 10 transistores dentro de um chip, que era conhecido como SSI, Small Scale Integration. Depois veio o Medium Scale Integration, com 10 a 500 transistores. Depois o LSI, Large, né, de 500 a 20 mil. O VLSI, de 20 mil a 100 milhões de transistores. O ULSI, que é o Ultra, que é mais de 100 milhões de transistores. E mais ou menos aí nos anos 2000, né, veio o conceito de SLSI, que era o Super Large, né, Scale Integration, que é mais de 10 bilhões de transistores. Os transistores na média aí de 15 nanômetros de tamanho, né? Bom, depois disso, né, o transistor ele não pôde, né, em muitos momentos, como a gente vai ver na sequência, ele os físicos, né, eles disseram que não era possível diminuir, e aí surgiram novas técnicas, por exemplo, como o wafer SI, né, que é um wafer, um único wafer para um único chip, né, em vez de você ter vários chips no wafer, você tinha um único chip, que é o chamado super chip, ou um novo conceito aí que não é tão novo assim, né, o professor Edson conhece bem, que é o SoC, que é o System on Chip, que é você ter um sistema completo dentro de um chip. E hoje se fala em 3D IC, né, que são chips com transistores em camada 3D. Então, aí são técnicas para evoluir o processo de fabricação de circuitos integrados. Né, eu vou pular aqui alguns slides. Né, então, nesse contexto aí, né, de criação da terceira geração, que eram os circuitos integrados, né, foram surgindo vários outros chips. Né, em 1971 surgiu o primeiro chip onde tinha uma CPU completa, que é o Intel 4004, né, era um processador de 4 bits, ele tinha o mesmo poder de processamento do ENIAC. Depois, em 72, o 8008, depois foi o primeiro de 8 bits, depois o 8080, já foi uma evolução do 8008, né, com ele já se produziu o primeiro sistema operacional, que foi o CPM, Control Program Monitor. Em 78, a Intel teve uma grande sacada de produzir o 8086, né, que aí com isso, a partir do 8086, todos os processadores criados, eles têm, né, uma retrocompatibilidade, ou seja, um programa produzido para o 8086 vai rodar no 286, vai rodar no 386, no 486, no Pentium, no Xeon e assim por diante. Então, até o 8086, a cada computador novo, você tinha que renovar também o teu software, teus dados, tinha uma nova representação. Então, era um problema para a indústria, né? Então, a partir do 8086, a Intel lançou mesmo, de fato, o conceito de arquitetura x86, que é o que a gente chama de Binary Code Compatibility, ou retrocompatibilidade, né? Que é você ter programas compatíveis entre computadores, né? E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? O Intel 4004, 8008, 8080, né? O 286 com um esquema de encapsulamento diferente, né? Aqui o 386, vários 486 aqui. Muitos outros processadores vieram depois, né? Que é o que a gente tem hoje. Só um detalhe, na literatura, eles consideram, só voltando aqui um pouco, né, que a cada mudança dessa aqui nas tecnologias de integração, caracteriza uma geração de computadores. Então, a gente teria, por exemplo, a terceira geração, que seria a primeira com circuitos, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava geração. Eu já penso o contrário. O que caracteriza uma geração é a tecnologia que a gente emprega. Então, na minha opinião e de alguns autores, a primeira geração eram os computadores a válvula eletrônicas, segundo, transistor, e a partir dos computadores criados com circuitos integrados, a gente considera, pelo menos eu considero, a terceira geração. Tá? Então,
se falarem para vocês, a gente está na 9ª, na 10ª, na 5ª geração do computador, aí vocês podem dizer, depende do ponto de vista. Se é de tecnologia, é a 3ª. Se é de integração, a gente pode realmente estar nessa 9ª ou 10ª geração, tá? Bom, a gente chegou num ponto, né, um cara chamado Lady Moore, antes de falar sobre esse ponto, ele criou uma teoria e ele começou observando a quantidade de transistores que tinham nos processadores e ele viu que a cada 18 meses essa quantidade dobrava. Então, por exemplo, se hoje a gente tem um processador com 1 bilhão de transistores, daqui 1 ano e meio, um novo processador vai ter o dobro, vai ter 2 bilhões. Mais 18 meses vai para 4, 8, 16 e assim por diante. E aí ele montou uma curva com vários processadores aqui, onde a gente tem, a partir no eixo das abscissas, né, o X, a gente tem os anos, e aqui nas ordenadas, no Y, a gente tem o número de transistores. E aqui nesses pontos a gente tem vários processadores, né, a partir do 4004, até mais ou menos aqui o 22 Core do Xeon da Intel, né, o Broadway, que é um processador bem moderno, isso aqui 2016. Então ele conseguiu ver que existe um padrão de comportamento, ou seja, dá para se montar uma curva aqui, né. Então esse foi o fenômeno, é um fenômeno conhecido como Lei de Moore, né, que a cada 18 meses, o número de transistores num chip, ele duplica. Só que aí a gente chegou num ponto onde os físicos, em muitos momentos, eles disseram o seguinte, não dá mais para diminuir o tamanho do transistor. Isso significa que não dá mais para continuar a Lei de Moore, ou seja, não tem como mais dobrar o número de transistores no chip, né? E aí se falou na quebra da Lei de Moore. O que é que se fizeram? O que é que os projetistas de computadores fizeram? Eles, já que a gente não pode diminuir o tamanho, vamos aumentar a frequência de operação dos computadores, né? E aí caracterizou a Lei de Moore 2.0, ou seja, aumentar os gigahertz, né, de kHz para megahertz e gigahertz foi a solução, né? Só que, de novo, por uma limitação física, aumentar demais a frequência de operação dos processadores, os transistores eles vão queimar, eles vão fundir, então não dá para simplesmente aumentar a frequência. Então, novamente, se quebrou a Lei de Moore, né? E aí a gente está mais ou menos na Lei de Moore 3.0, porque o transistor ele continua diminuindo, né? A Samsung, por exemplo, em 2017, anunciou que conseguiu produzir transistores na faixa de 5 nanômetros, e aí 5 nanômetros é uma escala um pouco complicada, né? Porque a partir de 7 nanômetros, nós entramos na escala quântica. Ou seja, a gente passa para um domínio que é inteiramente ainda desconhecido do homem, né? Só para vocês terem ideia, dizem que na escala quântica é difícil controlar o comportamento dos elétrons. Então, aquela ideiazinha da chave, né, de você aplica uma corrente elétrica e abre um canal onde passa uma outra corrente elétrica, como foi nos relés eletromecânicos, nas válvulas, nos transistores e nos microchips, dizem que na escala quântica, o elétron ele vai passar sem você ativar. Ou seja, por limites da física em si, vai ficar difícil de se produzir computadores, né? Então, a indústria, ela está num momento muito delicado, né? Hoje, por exemplo, já se fala num processo de 7 nanômetros, né? Que já se estão construindo chips com transistores de 7 nanômetros. Mas a partir disso vai ficar complicado, porque entra mesmo na escala quântica, né? Então, aliado a isso, né, aos limites da física, em 2018 também surgiram 2 problemas de projeto, né, dos processadores, né, conhecidos como Meltdown e Spectre, né, que são 2 erros de projeto dos processadores que trazem consequências não para os usuários convencionais, mas para aplicações servidores. Só para vocês terem ideia, é como se você pudesse ter acesso aos dados de um processo de um outro usuário. É como se você, por exemplo, se conectasse no Mercado Livre para fazer uma pesquisa e você conseguisse identificar o que é que os outros usuários estão pesquisando em tempo real. Então, no momento que alguém digita uma senha e
para entrar no Facebook, você consegue capturar essas informações. Então, são erros de projetos que já duram há mais de 20 anos, né? E a partir do Meltdown e do Spectre, surgiram muitos outros, né? Em 2019 surgiu o Swapkis e outro aí, que é até difícil de falar, e depois veio o Forest Shadow, o Lift, o Zombie Lord, o MDS, que são problemas do projeto, não só dos processadores da Intel, mas também da AMD. Então, nós estamos vulneráveis, né? Nós estamos vulneráveis porque nos servidores, na nuvem, é possível que nossos dados estejam sendo acessados por outros usuários, tá? Então, tenham cuidado aí com o que vocês colocam na nuvem, né? Sim, e aí o que é que se tem feito hoje para burlar isso, né? Os pesquisadores, eles estão investigando aí novos materiais, né, para substituir o silício, né, para ver se conseguem diminuir o tamanho dos transistores. Um deles é o grafeno, né, que tem muito potencial, né, mas tem muitas limitações físicas, né? Por exemplo, é difícil controlar o aquecimento desses materiais, né? E aí, já que na parte física, né, na parte das tecnologias está difícil, né, a indústria também está inventando aí novas técnicas, né? Como eu falei, os superchip, né, os transistores empilhados em camadas 3D, né, os chips especializados, né, por exemplo, com mais de um núcleo, né, novas técnicas de programação e assim por diante, né. Então, se a gente for pensar, a indústria hoje, ela chegou num ponto de que ela está tendo que se reinventar de várias maneiras, tá? E aí agora a gente vai entrar rapidamente aqui, para encerrar, né, o que é que tem se feito, né? A primeira revolução aí foram as GPU, né, que são as placas, os processadores gráficos, né? Antigamente se usava a GPU para jogos, hoje as GPU já são utilizadas para propósito geral, que são as GPU, né? Então, por exemplo, hoje você pode usar uma placa gráfica, não só para jogo, mas você pode utilizar para programação de alto desempenho, né? Entre os maiores supercomputadores do mundo, né, até um tempo desse, o Summit, que era o top, né, o computador mais poderoso do mundo, ele era equipado com placas gráficas também, né? Então, essa foi uma das primeiras tecnologias, né, que se utilizou, né, que se criou pela indústria de especialização dos processadores. A outra tecnologia que veio logo após foi a APU, né, que nada mais é do que a combinação de CPU com GPU. Você ter num único chip um processador, ou vários processadores, né, os cores, e uma unidade de processamento gráfico, né? Então, praticamente hoje, todo, vamos dizer assim, notebook de 3, 4 anos para cá, todos eles são equipados com APU, né? Alguns notebooks, né, específicos para jogos, né, como aqueles Alienware, né, que são os notebooks mesmo para gamers, né, eles vêm com a unidade gráfica própria, mas em geral todos os processadores hoje são APU, né, eles têm os cores, mas também tem unidade gráfica para isso. Outra tecnologia foram os DSPs, né, que são os processadores sinais digitais, praticamente todo smartphone tem, né. Um DSP, ele recebe um stream de dados analógicos e converte para dados digitais, né? E aí uma evolução dos DSP são os MDSP, que é os Multiprocessor DSP, que estão sendo utilizados hoje para diversos tipos de aplicação. Nessa imagem aqui, por exemplo, eles usaram um sensor laser, né, com um MDSP, né, ou seja, eles aplicaram um laser num vaso, isso aqui é um vaso, tá? E aí, com a ajuda do MDSP, eles conseguiram construir, né, em tempo real, né, a imagem do vaso. Aplicações hoje que usam muito o MDSP são aqueles aparelhos de ultrassom, né, que você consegue ver em tempo real, por exemplo. Eles até chamam de 4D, né, você consegue ver, por exemplo, o feto, né, o rosto, os braços, a formação do feto em tempo real. Né, aquilo ali tem um MDSP por trás. Tá? Outra tecnologia é o FPGA, né, o professor Edson aí conhece bem. Né, o FPGA são chips programáveis a nível de hardware, então você tem um chip que você pode programar a nível de hardware o que ele vai fazer, né, inclusive está se investindo muito nisso,
né? O próprio Bing, da Microsoft, né, aquele buscador, né, estilo Google, né, ele usa FPGAs para automatizar partes das rotinas de pesquisa. Então, quando você usa o Bing, né, aquele sistema de busca da Microsoft, você pode ter certeza que vai ter um FPGA lá atendendo a tua requisição, né? Os FPGAs, eles têm hoje aplicações em tudo, né? Você pode, inclusive, criar projetos de sistemas digitais no seu próprio computador, né? Que já tem FPGA que você pluga no barramento PCI Express, ou seja, tu abre tua CPU, pluga lá a plaquinha do FPGA, e aí você constrói qualquer sistema digital que você quiser, né? Porque a programação é a nível de hardware. A gente tem aí os VPU, né, que são as unidades de processamento de visão, ou visão computacional, né, que são chips especializados por captura de um fluxo, de um stream de vídeo, e com isso eles conseguem gerar informação em tempo real, né, nessa animaçãozinha que a gente está vendo, né, que ele está circulando carros, circulando pessoas, rotulando, isso aqui é feito em tempo real. A gente tem duas empresas grandes aí que estão investindo nessa tecnologia. Uma delas é o Google, com a tecnologia Arcore, ou seja, smartphones equipados com VPU, onde eles criam ambientes tridimensionais. Por exemplo, uma analogia é aquele Pokémon Go, né, que você vê os Pokémons, né, onde eles não existem, né, e aquilo ali é visão computacional, né. Então, o Google e a Microsoft estão investindo bastante nesse tipo de processador, né? A Microsoft, inclusive, chama de HPU, né, que é Holographic Process Unit, ou seja, que equipa, né, os HoloLens, que são aqueles óculos de realidade virtual, e o Google está equipando os smartphones com as VPU, né, sob a tecnologia Arcore, né. A gente tem aí os aceleradores de inteligência artificial, né, que também é um outro chip especializado, né, que são chips que são produzidos mesmo para aplicações de inteligência artificial, principalmente redes neurais, né, e que estão sendo utilizados bastante na nuvem, né, aquela coisa da gente, por exemplo, começar, quem tem e-mail aí do Gmail, né, de repente você está lá escrevendo um e-mail para o colega e ele começa a completar as tuas frases, isso ali é inteligência artificial rolando por baixo. Então, provavelmente vai ter um acelerador de inteligência artificial processando o teu e-mail ali, tá? Essa coisa de inteligência artificial está ganhando uma dimensão muito grande, né? Inclusive, se existe hoje eu vou usar essa palavra, não é bem a palavra certa, mas é a que me veio agora, um ecossistema, né? Onde você tem aplicações, plataformas, frameworks, bibliotecas, hardware, tudo especializado para inteligência artificial, tá? Então, outro ramo aí que está em desenvolvimento, né? A gente tem aí os multiprocessors, aliás, os many processors, ou os many cores, que são os supercomputadores, né? Nessa imagem aqui, por exemplo, né, desse data center, né, na realidade não é um data center, é um supercomputador, que é o Fukago, né, que é um computador japonês, né, que se tornou o número 1 do mundo, né, em junho, agora. Né, existe um site chamado top500.org, onde ele faz um ranking dos supercomputadores do mundo. Né, só para vocês terem ideia, o Fukago ele tem mais de 7 milhões de CPUs, tem mais de 4 milhões de GB de RAM, né, e ele consegue processar aí 415 teraflops, é como se fosse 415 mil bilhões de instruções por segundo, né? Para conectar, isso aqui é um processador, né? Eles criaram um processador, né, para esse computador. Ele vem com, se eu não me engano, 48 cores, aqui, núcleos, né? E é interligado por uma rede de comunicação chamada Full Interconnect, né? Que é, na realidade, uma rede de computadores dentro do processador. Né? Existe uma Nokia aqui, que é Network on Chip, que é uma rede de comunicação. É como se os computadores, os processadores fossem computadores interligados em rede, onde eles trocam pacotes de dados, mas tudo dentro de um chip. Né? Então, o Fukago aí
eu nem sei se é assim que diz, né? O japonês tem um sotaque meio pesado, focal, coisa assim, né? E o pessoal aí que assiste Naruto, Dragon Ball, pode me dar uma ajuda aí na pronúncia correta aí desse nome, tá? Outra tendência aí é o IoT, né? Hoje a gente já tem aí os processadores baseados específicos para IoT. Por exemplo, a gente tem aqui um chip, né, da Samsung, que é o Exynos AI, né? E é um chip que já saiu até de linha, né? Mas ele já vem, por exemplo, com Bluetooth, já vem com Wi-Fi, já vem com sistemas para redução de consumo de energia, um processador compacto, né? Enfim, são processadores específicos para IoT. A gente sabe que a IoT é a internet das coisas, é como se tudo hoje estivesse interconectado, né? Desde uma torradeira, uma geladeira, não só smartphone, tênis, bonés, relógios inteligentes. Se vocês derem uma pesquisada na internet, vocês vão ver que existem, por exemplo, panelas, onde você pode acessar via internet. Né? A panela está lá, você vai lá, programa a panela para ligar em determinado horário, e aí você fica acompanhando pela internet se o arroz está pronto, né, se já está na hora e tal. Armas, por exemplo, a gente tem hoje a R15, que rodam Android, né, eu não sei para quê, né, deve ter um WhatsApp, alguma coisa, acho que o cara mata, tira a foto e manda pelo WhatsApp, né, que matou o bandido, né, alguma coisa desse tipo, não sei. Ainda não entendi porque uma R15, né, um rifle com um sistema operacional, talvez para ajudar a mirar, né, inteligência artificial. A gente tem aí também os processadores quânticos, né? A gente entrou aí na era quântica, né? Ultimamente tem se falado muito, né? Enquanto os computadores convencionais eles têm uma unidade em bits, né? Os processadores quânticos têm os qubits, né? Que são os bits quânticos. Só para a gente entender aí rapidamente, eu já estou encerrando, viu, pessoal? Só para a gente entender o que é um bit quântico, enquanto a gente representa uma informação que pode ser 0 ou 1 no bit, num bit quântico, pode ser 0, pode ser 1, e existe ainda uma probabilidade de ser ou um ou outro. Então, a gente tem aí praticamente 4 informações num único bit, tá? Então, por exemplo, enquanto a gente faz cálculos, né, os nossos computadores convencionais, eles fazem um computador quântico com essa natureza do qubits, né, qubits, ele consegue realizar milhões de cálculos ao mesmo tempo, em paralelo. E é por isso que se fala que com a computação quântica, a criptografia vai morrer, né? Porque a gente sabe que para quebrar hoje uma chave, né, uma mensagem criptografada, precisa-se de processamento pesado. E aí, com os computadores quânticos, esse processamento ele vai ser em paralelo, né? Aquele físico, o Stephen Hawking, né, que faleceu, ele usava uma analogia bem simples para explicar a física quântica, né? Imagina um jogo de futebol, né, que você quer fazer você vai bater uma falta, né, e aí você imagina lá no final a trave, né, o goleiro, o gol, e entre a bola e o gol você tem a barreira, né? Então, a pessoa, quando vai chutar, ela escolhe ou chuta pela direita, ou chuta pela esquerda, ou chuta por cima, ou chuta reto, né? Na expectativa do pessoal na barreira pular e a bola passar por debaixo. Na física quântica, a gente tem um gol, uma bola, várias barreiras, né? E aí a gente tem várias possibilidades entre uma barreira e outra, por cima, por baixo e tal. E aí, na física quântica, é como se a gente chutasse a bola por todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Essa é a analogia que o Hawking faz para a física quântica. Ou seja, enquanto os computadores que nós temos hoje, eles trabalham de uma forma precisa, na física quântica eles trabalham com estimativas, né, com estatística pesada, né? E aí é por isso que os computadores quânticos, hoje, eles ainda não estão num ponto, vamos dizer assim, ainda que se possa dizer assim, vamos produzir computadores quânticos em escala. Por quê? Porque por eles trabalharem com estimativas, ainda existe um erro de cálculo, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, eu não tem muita informação aqui, mas eu vou falar só o principal, né? Aqui a gente tem o Sycamore, que é o
computador do Google, né, que ele atingiu o que eles chamam de supremacia quântica, né? A supremacia quântica é um conceito que foi criado para dizer o seguinte, que no momento que um computador quântico conseguir resolver um problema convencional e apresentar uma resposta correta, então atingiu-se a supremacia quântica. E aí, em 2019, o Google, com Sycamore, eles conseguiram processar um código, né, uma aplicação, que levou mais ou menos 200 segundos, que não é nem no Summit, né? No Summit era, na época, que em 2019, era o supercomputador top, né? Levaria 10 mil anos para realizar essa mesma tarefa. E no computador quântico, no caso do Sycamore do Google, levou 200 segundos. Então, nesse momento aí, se falou em supremacia quântica. Mas, na realidade, os processadores quânticos, eles têm uma taxa de erro. Eles não são tão precisos. Então, é por isso que ainda não se fala... né, já tem a IBM, por exemplo, que está vendendo computadores quânticos, né, que é o Key System One, mas ainda não está se investindo tanto, porque ainda tem esse erro associado. É como se você, por exemplo, eu quero lançar um míssil no meu inimigo. Aí você faz o cálculo e erra o país, né? Porque você usou um computador quântico, tinha um erro associado, você não considerou o erro, e aí o cálculo da rota foi errado, o míssil terminou atingindo outro país, tá? Então é mais ou menos isso a analogia que a gente faz para os computadores quânticos. Tem os computadores ópticos, né, que tentam substituir os elétrons por luz, né, fótons, e aí a luz é muito mais rápida, né, os fótons são muito mais rápidos do que os elétrons, né. Por exemplo, em 2018 se construiu um computador óptico, né, na Rússia, né, ele consumia muito menos energia do que os computadores, né, e ele tinha mais ou menos o tamanho de uma caneca de meio litro, né. O poder computacional dele equivalia a um supercomputador, por exemplo, que ocuparia um prédio de um tamanho de um campo de futebol, tá? Só para vocês terem ideia. Então, outra aposta aí da indústria de computadores são os computadores ópticos, né? Hoje existem alguns, mas eles são eletroópticos, né? Eles fazem uma parte, eles trabalham com elétrons e outra parte com luz, né? Então, ainda não está muito desenvolvido. E aí, para fechar, né, a gente tem aí o conceito de última geração, que são os biocomputers, que são os computadores que usam, vamos dizer assim, elementos vivos. Os biocomputers, ou genetic computers, ou DNA computers, né, que se usa hoje, por exemplo, células para realizar processamento, guardar informação. E aí, algumas curiosidades, só para vocês terem ideia, né? Numa grama de DNA, é possível armazenar o equivalente a 600 bilhões de CDs, ou seja, é muita informação, ou 500 mil de DVDs. A informação que você gravaria em 500 mil de DVDs, você pode gravar num grama de DNA, né? Os bioengenheiros, eles conseguiram, por exemplo, usar, mexendo com os DNAs, né? Para produzir, por exemplo, computadores, né, não computadores, mas elementos computacionais que se alimentam de proteínas para gerar energia, né? Eles, por exemplo, conseguiram modificar os DNAs de águas-vivas para gerar telas com biopixels, né, pixels luminosos. Hoje a gente usa a tecnologia de LED, né, OLED, essas tecnologias, eles conseguiram construir LEDs, ou espécie de LEDs, né, com águas-vivas, né, usando a própria tecnologia das águas-vivas, né, para emitir luz, para criar uma tela, né, uma tela de projeção. Né, e aí, um centro de pesquisa, o ETH em Zurich, né, acho que é a Alemanha, né, eles conseguiram fazer o seguinte, eles conseguiram mexer na estrutura de células humanas, né, eles conseguiram mudar a estrutura das células humanas para agir como computador. E aí, o que eles conseguiram fazer? Eles construíram um adder, um somador, usando células humanas. Então, eles conseguiram realizar operações matemáticas usando as células humanas, né? E eles, nesse mesmo artigo, eles mostraram que é possível também reorganizar as células para realizar outros tipos de operações. Então, eu destaquei aqui, né, o full-adder, e aí eu vou deixar para encerrar uma reflexão, né? A gente viu que Steinmetz, lá
1900, e Conde Drácula, ele construiu um somador a partir de relés eletromecânicos. E aí hoje a gente está construindo adders, ou seja, somadores também com células humanas. Então a reflexão é, se a gente for pensar direitinho, talvez o futuro da computação não sejam os computadores, mas sim os seres vivos. Tá? Bom, pessoal, era isso. Poxa, gente, show de bola, professor Guilherme. Show de bola. Bom, a gente não pode, a gente até pode aplaudir, né? Não aplaudir. Valeu mesmo, muito bom. Eu achei justo. A gente não pode aplaudir, podemos aplaudir, claro. Obrigado, pessoal. Show de bola, professor. Não precisa nem dizer nada, né? Quando a turma pede para estender uma coisa que é de 50 minutos, porque tem todo um regulamento, etc. e tal, né? Nós passamos e muito, né? Muito embora eu tinha liberado. Só perdão. Não, mas nós passamos, quer dizer que foi um presente maior que você nos deu, né? Eu estou aqui com a turma para... Não fui eu não, viu, professor Guilherme? Isso aí, o presente não é para mim não, o presente eu acho que foi para a turma, você pode ler aí o chat, acho que você já lê, né? Tô vendo aqui. Muito show de bola, pessoal. Eu tinha dito a você, né, a vocês, gente, que seria bem interessante, até porque é um trabalho que a gente vem discutindo há tempos e a gente reflete muito sobre de onde partimos, onde estamos, né, professor Guilherme, para onde vamos, a gente ainda não consegue colocar. O professor Guilherme falou agora no final, gente, uma reflexão importante para ficar aí para vocês. Professor Guilherme, eu estou lendo um livro chamado Singularidade, né, da Tecnologia, do Ray Kurzweil. Assim, ele é um visionário aí, um dos muitos que tem aí, que ele fala justamente a singularidade para ele é justamente isso que você colocou, que você finalizou, né? Depois até eu te mando o livro. É essa integração, sem que a gente perceba, entre a questão da raiz do DNA biológica e a máquina. Onde acaba um e onde começa o outro, onde é que está essa interface? Isso vai ser de forma transparente. Essa é a singularidade da próxima tecnologia, na verdade, da tecnologia onde se vai chegar, né? Até onde seremos máquina, até onde realmente seremos humano, até onde a máquina não vai ser humana, né? Então, essa transversalidade, essa incorporação, né? Até que ponto isso vai ser bom e até que ponto não, também não sabemos, certo? Só para complementar aí o final que o professor Guilherme colocou. Aquele cenário do filme Matrix, né? Onde as pessoas são usadas como baterias, na realidade, aquilo ali foi uma... eu não sei se você... É porque eu não falei na palestra, não dá tempo, mas os biocomputers, né? Houve uma época que se usavam bactérias para gerar energia e realizar processamento. Então, esse conceito de usar o DNA para realizar cálculos, isso não é coisa nova, né? Agora, com a evolução, né, com a decifração do genoma humano, né, é que se de fato está se conseguindo isso, né? Mas aí é que tá, né? Não é só isso, né? Para se chegar até então, né, os computadores eles foram muito importantes, né? Eu tinha um videozinho do supercomputador, né? Eu posso passar o link depois para vocês, onde eles estão usando, por exemplo, aquele o Fugaku, né? O Fugaku, sei lá, o pessoal do Naruto aí me ajuda, por favor. Eles estão usando para decifrar o comportamento do vírus Covid. Para vocês verem como é uma coisa nova, né? Um computador foi construído há pouco tempo, um ano, eu acho, né? Um pouco mais, um pouco menos, e que já está tendo uma utilidade prática aí fantástica, né? Já bem aplicado, né? Se a gente conseguir descobrir o comportamento, mapear isso aí, a gente consegue produzir vacinas assim rapidamente. Voltando àquela ideia de onde começa, de onde termina o computador e o homem, né, que é a reflexão que eu deixei, a dispensar, né, porque, por exemplo, a ficção científica ela já tratou isso antes, né, se a gente for ver, tem outros e outros filmes que tratam isso. E não são conceitos novos, mas estão surgindo de uma forma exatamente mais elaborada agora.
né? Então, É que a arte, ela sempre só acredita na arte, né? Até os produtores não acreditavam que chegássemos aqui dessa forma. então assim, só para deixar cuidado, porque futuramente, se vocês encostarem em outra pessoa, vocês podem estar sendo hackeados, viu? Exatamente, é. Estão dizendo download e upload, cuidado, Eu hein, não gente? duvido. É, exatamente, Vanessa. Pessoal, veja, por isso que eu divulguei para vocês, né, como aula palestra, não era apenas uma palestra, porque realmente né, uma senhora aula muito, acho que muito interessante. Apesar do horário, eu gostaria de ver, pessoal, se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, pode sinalizar aí, abrir o microfone, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação para o professor Guilherme, ele está à disposição, né? Ou escrever alguma questão aqui no chat. Tem vários comentários, viu, Guilherme? Depois você pode olhar aí. Também passo o link para você, claro, né? Pronto. Depois eu O vou. pessoal Tem aí muita coisa aqui. elogiando. Gente, algum questionamento, mais alguma coisa? Está tudo certo? Eu sei que vocês estão cansados, que eu foi a manhã inteira hoje e agora à tarde. A respeito dos computadores quânticos, que eu estava lendo hoje, estava vendo uns vídeos, Oi, e Vanessa, pode falar. aí, como é que se diz? Eu achei bem interessante, porque eles falaram que é o melhor processador, né, em relação a fazer cálculo e tudo, a melhor calculadora. E aí eu quero saber o que o senhor acha, tipo, se vai demorar muito para lançar um computador com diversas funcionalidades para resolver diversos problemas. Ou seja, seria um computador quântico de propósito geral, né? Isso. Bom, assim, eu ia falar sobre isso, né, mas por conta do tempo, eu não sabia que eu tinha passado tanto do tempo, né? O professor Edson me pediu 50 minutos, eu falei 50 vezes mais 50, né? Bom, mas Tudo tranquilo. os computadores quânticos, eles ainda têm uma série de limitações, né? Por exemplo, um computador quântico, por trabalhar na escala quântica, né, ele precisa ser resfriado ao zero absoluto, né? A gente sabe que o zero absoluto é intangível, pelo menos por enquanto, né? Só para vocês terem ideia, menos 273 graus, alguma coisa assim, o zero absoluto. E aí os computadores quânticos, para eles conseguirem operar, eles têm que estar resfriados a quase isso, né? Eu digo quase porque ainda não se conseguiu atingir o zero absoluto. Então, para se manter um computador quântico funcionando, é muito caro ainda, né? Porque você tem que estar usando nitrogênio, né? Tem uma câmara fechada a vácuo, né? Então, por exemplo, a IBM, quando ela anunciou que está vendendo os computadores quânticos, né? O computador quântico em si ele é pequeno. A infraestrutura em volta do computador quântico é que é um absurdo, é um monstro, né? Então, você gasta muito para manter, né, e ao custo daquilo que eu falei, né, de cálculos não tão precisos, né. Tinha um gráfico, eu não sei se vocês viram, no slide dos computadores quânticos, que mostrava o seguinte: existem várias abordagens que tratam dos computadores quânticos. Uma delas é você utilizar os computadores convencionais simulando computadores quânticos, e aí já se faz isso, por exemplo, para criar cenários, ver quais são as aplicações dos computadores quânticos. A outra é você construir um computador quântico a partir, vamos dizer assim, como se estivesse emulando, né, a partir de computadores convencionais, também com a mesma finalidade, e tem os computadores quânticos em si. O Google, o foco principal da pesquisa do Google não é nem a construção dos computadores quânticos, é reduzir o erro dos cálculos a 5%. Então, é como se você estivesse somando 1 mais 1 e tivesse aí a probabilidade de errar, né? Vamos supor, considerando os 5%, é como se você tivesse 5% de chance de não dar 2. Né? E aí, quando a gente fala em cálculo simples, é até absurdo. 1 mais 1 é muito simples, né? Mas imagine você realizar cálculos complexos, como, por exemplo, cálculos integrais, diferenciais, você tem bases de dados muito grandes, né? Então, 5% de erro é um erro extremamente alto, e se for uma aplicação crítica, é um erro que realmente é significativo. Então, o trabalho do Google não é criar o computador quântico, o melhor computador quântico, mas sim o computador quântico com a menor taxa de erro, né?
E aquela coisa da supremacia quântica, né, eles conseguiram ali, né, realizar o processamento em 200 segundos, que o supercomputador faria em 10 mil anos. Aquilo ali foi uma aplicação bem específica, né, onde eles fizeram uma série de otimizações, tanto na aplicação, como no computador. Então, eles fizeram muitos ajustes para chegar naquele cenário, certo? Então, resumindo, os computadores quânticos ainda está muito longe, tá? E outra, no momento que se realmente os computadores quânticos se tornarem comerciais e utilizáveis, eu acredito que ainda vai demorar para chegar nas casas da gente, né? Não é uma coisa assim que, lançou um processador novo, né? Eu vou trocar o meu processador, né? Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, porque os computadores quânticos, eles são caros, né? Eles ainda são muito caros, né? E ainda tem essa série de limitações, né? O erro de cálculo, né? A questão do resfriamento, né? Da câmara e tal. Então, tem uma série de limitações que vão inviabilizar, pelo menos por um bom tempo, a popularização dos computadores quânticos. Só para vocês terem ideia, fazendo um paralelo, esses supercomputadores, eles são tão absurdos de caros e de engenharia, que, por exemplo, esse computador, o Fukawa, enfim, esse que eu falei, o primeiro, se eu não me engano, ele levou 6 anos para ser construído, né? O Facebook, ele tem um data center ou é na Suécia, ou é na Noruega, que é um lugar bem frio, porque eles aproveitam o frio do ambiente externo para resfriar o data center, porque esquenta muito lá dentro. E aí, por exemplo, esses data centers que existem no Brasil, as contas de energia são absurdas, né? O Brasil tem um supercomputador, que é o Santos Dumont, que, se não foi desligado, ele está em vias de ser desligado, porque a conta de energia dele dá em torno de R$500 mil por mês. A conta de energia do computador, né? Então, tanto os supercomputadores como os computadores quânticos, eles são projetos, assim, absurdamente de investimento muito alto, né, de aspectos de engenharia e tecnologia bastante avançados, e que realmente, por conta de todas essas limitações físicas, não vão se popularizar tão facilmente, né? Então, a indústria está se virando nos 30, né? Uma lei de Moore 3.0, como eu falei, né? De especializar os processadores. Processador para... Daqui a pouco a gente vai ter processador para tudo, né? Para tudo que vocês imaginarem. Processador para cortar unha, processador para pentear cabelo, processador para secador, processador para relógio, enfim. Daqui a pouco, a tendência hoje é a especialização. Já que você não pode diminuir tanto o transistor, né, já que você não pode criar superprocessadores, então se especializa para aplicações bem específicas. E aí, com a IoT, a inteligência artificial, né, todas essas outras aplicações, a tendência realmente, do momento e para os próximos anos, são basicamente duas: as especializações e o estudo de novos materiais ou novas tecnologias para a produção de novos processadores. Basicamente é isso. Então, em resumo, a computação quântica ainda está bem no início, né? Bem no início mesmo. Ok, Guilherme, obrigado, Nesse, pela participação. Só complementando rapidinho, pessoal, mas como o professor Guilherme falou, tem projetos de simulação, né, de simular os computadores quânticos, inclusive linguagens, né, para a computação quântica, né, para a gente ter um simulador, inclusive tem um projeto da Microsoft. Eu até baixei, instalei aqui um simulador para verificar os qubits, né, são os bits quânticos, e já tem gente trabalhando com linguagem de programação e os algoritmos para a computação quântica, né. A gente não necessariamente, claro, há uma distância aí entre o processo de simulação e o computador que vem por aí, mas no nível de abstração já se conhece alguns problemas, né? E lá da mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg é um deles, né? Então, como já se conhece aí parte dos problemas, já pode ir trabalhando no mundo
mais abstrato aí da simulação, etc. Só É, para a complementar computação, aí. a computação quântica ela veio para ficar, né? Com Tanto que certeza. Uhum. tanto que se faz muito investimento hoje, né? Sim. Se você tem, por exemplo, o Google investindo em computação quântica, a IBM, é sinal de que realmente tem mercado. Sim, Tem exatamente. mercado, né? Não é nem aplicação, é O mercado. interesse é grande, exatamente. Mas, Então, com certeza, a nossa esperança é que a vacina chegue bem primeiro do que a computação quântica em massa. se Deus quiser. É. Gente, mais alguma coisa? E supercomputadores? Como os supercomputadores não virarem pequenos algum dia? Como os computadores não virarem pequenos? Pois é, Oscar. Mãe, que é o nosso PC. Isso, pela história tecnológica, o Oscar aqui, um aluno, colocando, pela nossa história tecnológica, né? O professor Guilherme colocou muito bem esse histórico de forma fantástica, né? A tecnologia evoluiu, seduziu tudo, e hoje nós temos esse estado da arte, né, professor Guilherme? Isso. Pessoal, então, às 2 horas, né? O professor Guilherme também tem outros compromissos, vocês também. Esse debate a gente pode continuar na disciplina, pelos nossos canais, e de repente em outros eventos, né? Mas muito boa, vamos aqui para os momentos finais, encerrar. Então, eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos alunos aí, dos nossos que são de eletrônica, de informática, enfim, do IFES, pela presença, e ao professor, né, por essa brilhante apresentação, por essa disponibilidade, né, e claro, já faz parte aqui da nossa casa, né, do IFES, de eletrônica. Professor Guilherme, mais uma vez, muito, muito obrigado, né, a apresentação que eu já conhecia, claro, mas sou fã, né, assisto várias vezes, né, Obrigado, essa professor Edson. sua apresentação, como outras também, né? Obrigado por abrilhantar aqui esse momento, né? E aí eu passo para as suas palavras finais. Bom, pessoal, eu queria agradecer, né, a todos por conseguirem, né, ficar até o final. Né? Peço desculpas pelo tempo excedido, né? Mas eu avisei, quando eu começo, é um assunto que o professor Edson compartilha comigo, né? A gente conversa bastante sobre, né? E assim como vocês, eu sou também um fã da tecnologia, né? Então, para mim é muito motivante e instigante falar sobre essa evolução, né? Então, agradecer o convite, agradecer a todos, né, pelo momento e me colocar à disposição, né, para novos momentos, novas palestras. Vocês podem entrar em contato com o professor Edson se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo apresentado, enfim. O professor Edson aí é o gancho, né? O gancho, ele é o meu representante no IFES, né? E vice-versa. Eu represento o Edson aqui, é o professor Edson. E é isso aí, pessoal. Né? Fiquem atentos às mudanças de tecnologia, né? Observem, né? Pensem um pouco sobre tudo que eu falei, né? Fiquem atentos à indústria, né? Às propagandas enganosas, observem que tudo que foi feito tem grandes empresas por trás, né? Ou foram em períodos bem complicados, períodos de guerra, períodos de recessão, períodos de paradigmas, de quebra de paradigmas. Então, a tecnologia ela tem seus momentos onde ela dá os saltos. Né? Então, eu falei aqui, né, que a gente está num momento crítico, mas de repente pode surgir um novo salto aí. Né? Quem sabe um de vocês aí podem estar fazendo parte desse processo. Né? Então, desde já, muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado mais uma vez, professor Guilherme, uma honra. Gente, um abraço, bom fim de semana, descansem também, né? E a gente se encontra aí na próxima terça. Bom feriado, né, pessoal? Feriadão. Então, teve mais essa aí, professor Guilherme, nos brilhantar numa tarde de sexta-feira, né? Não é quarta espiritual de eletrônica, viu, gente? Mas é sexta aí, com um presente aí
show, né? Bom fim de semana a todos, feriadão, né? Descansem também. Nos encontramos terça-feira para bater um papo aí síncrono e continuar nossa caminhada. Ok, gente? Valeu, tchau, tchau. Um forte abraço a todos. Valeu, Tchau, pessoal. ótimo final de semana pra Tchau, vocês. tchau. Bom descanso. Valeu. Tchau, professor. Nos vemos É um da ótimo Pipic. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. tchau. Saúde e paz. Nos vemos da Pipic. Isso, saúde e paz a todos. Professor Edson, mil perdões. Eu